a igreja é sustentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmãos, vencendo mais uma vez para a glória de Deus. Tudo decepciona, todos decepcionam, de uma forma ou de outra, mas nós não estamos firmados em nada que decepciona, nós estamos firmados em Deus. Glória a Jesus. Por isso a gente vai vencendo, né? Vai vencendo, cada dia Deus vai nos dando uma vitória. Nós vamos orar ainda nessa noite pela nossa irmã Alice, que precisa das nossas orações. Vamos orar pela irmã Lázara, que precisa das nossas orações. Nós vamos orar ainda no final pelo Adalto, quem está pedindo é a irmã Elisângela Vitorino. Então são pessoas que nós vamos apresentar ao nosso Deus, em nome de Jesus. E agora, irmãos, eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé e fazer a primeira leitura dessa noite, a chamada leitura oficial, que está no profeta Jeremias, capítulo 1 e versículo... Jeremias, capítulo 1 e versículo 4, até o versículo 10. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. Aí a palavra de Deus diz assim, irmãos: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor a mão, tocou-me na boca. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre todas as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Glória a Jesus. Oremos então. Senhor Deus, invocamos o teu nome mais uma vez. O Senhor é o autor e o consumador. O Senhor é o dono, é o criador de todas essas vidas, todas essas pessoas que aqui estão. O Senhor é aquele que criou o ouvido, o coração, o homem. O Senhor é o Criador do nosso ser. É o Senhor quem envia a palavra, quem usa os teus mensageiros, como acabamos de ler. E o Senhor é aquele que abre os nossos corações para receber o teu cuidado, para receber, Senhor, a tua palavra. E nós te louvamos, Senhor, e te pedimos: abre, Deus, a porta da palavra e fale aos nossos corações. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, para Deus, irmãos, para Deus, vamos dar um aplauso para o nosso Deus. A nossa igreja, a igreja que aplaude a Deus, que usa as palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, irmãos, um texto bem claro da palavra do nosso Deus, né? Texto bem claro. Aqui a chamada do profeta Jeremias. E é uma bênção, né, irmãos? Jeremias trabalhou por aproximadamente 47 anos. Foram 47 anos. Irmãos, vejam que ele tem 50 e poucos capítulos aqui. Praticamente um capítulo por ano, né? Jeremias ficou profetizando aqui durante
quase 50 anos, 47 anos aproximadamente, e fez a obra de Deus. Que honra ter um livro, é chamado um dos profetas maiores, um homem de Deus que fez tantas profecias maravilhosas. Que honra, né, irmãos? Olha este homem. Ele foi chamado por Deus, e Deus está dizendo aqui que antes que ele fosse formado no ventre materno, Deus já havia conhecido ele, Deus já havia separado, havia consagrado o profeta Jeremias. Olha que maravilha. Deus falou: você vai dar a palavra, você vai ser o meu mensageiro. Irmãos, uma voz dessa de Deus. Depois a Bíblia diz aqui que aparece a mão do Senhor, toca nos dele, purifica, prepara ele. Quer dizer, que coisa linda, irmãos. Imagina bem isso acontecer na minha vida, isso acontecer na sua vida. Que honra. A gente pode pensar: eu também gostaria que isso acontecesse comigo. E aí, irmãos, Deus, ele nos usa como o profeta Jeremias. Aí ele começa a usar a gente, não é? Olha, você vai na cidade e você vai na casa de tal pessoa e vai dizer para ela assim: olha, eu vim aqui para te entregar a chave da vitória. Eu estou entregando a chave da vitória para você agora. Aquilo que você estava com a porta fechada, eu não sei o que é, mas Deus me mandou entregar a chave da vitória. Com esta chave você vai abrir e a vitória virá para a sua vida. Ou a pessoa que vai receber aquela chave vai dizer: glória a Deus, oh, que homem abençoado, que mulher abençoada. Aí depois Deus usa a gente como usou Jeremias novamente, e fala: olha, agora você vai lá e fala para aquela pessoa que está de cama, que está desenganado pelos médicos, e você vai dizer assim: olha, eu vim aqui para impor as mãos e para dizer: levanta-te, você está curado. E a pessoa levanta na hora, e glória a Deus, e que honra e que alegria. Aí o outro que está precisando de um emprego, a gente vai lá e apresenta. Outro que está precisando de um casamento, o outro que está precisando de um problema no casamento, outro que está com o filho perdido de alguma forma. Olha, eu vim trazer uma mensagem para a irmã, que a sua criança, o seu filho será restaurado, e daqui a poucos dias ele está lá na igreja, uma bênção, dando glória a Deus. Oh, que coisa maravilhosa, que gostoso levar mensagens como essas. Que alegria, um homem de Deus, uma mulher de Deus, levando, sendo chamado, escolhido desde o ventre materno para levar a palavra de Deus. Oh, que coisa gloriosa. E aí vai ficar aquele profeta querido, aquele mensageiro querido. Oh, que coisa boa, oh, que homem de Deus, oh, que mulher de Deus, oh, que pessoa abençoada. Não é isso, irmãos? É isso, é isso. Agora, irmãos, precisa ser de Deus, né? Ele não pode chegar lá e falar: o seu filho vai ser restaurado dele. Precisa ser uma mensagem de Deus. O Senhor está falando aqui, ó: o que eu te mandar, você falará. É isso que Deus está dizendo aqui. Mas aí, irmãos, vem aquela mensagem: olha, pega um cinto de pano, enterra o cinto de pano, põe na terra, deixa o cinto de pano apodrecer, e a hora que o cinto de pano apodrecer, você vai lá, desenterra ele e anda pelas ruas da cidade e diga: assim é o povo desta cidade, assim são vocês, como este cinto podre. Aí talvez o Jeremias pudesse pensar: ah, Senhor, mas esta mensagem, Senhor, mas o Daniel está lá na Babilônia, pede para o Daniel dar essa mensagem. Aí como é que eu vou ficar diante do povo se eu chegar e andar pela rua da cidade e dizer que o povo é igual a esse pano podre aqui? E aí Deus chega e fala: agora você pega um monte de figos, fruta, figo, tudo podre, tudo bichado, anda
anda pela cidade e diga assim: olha, assim são vocês, povo de Jerusalém, assim são vocês, como esses frutos aqui estão podres, não prestam mais para nada. Talvez o Ezequiel, talvez o Jeremias poderia dizer: Senhor, mas o Ezequiel também está lá, não é só o Daniel. Manda o Ezequiel de alguma forma trazer esta mensagem. Aí a coisa muda, né, irmãos? Então, veja bem, a gente fala assim: que bênção ser um mensageiro de Deus, que bênção ser um homem de Deus, que bênção ser um instrumento de Deus, que bênção ser uma mulher de Deus. Mas e quando, irmãos, o Senhor chega e traz uma mensagem como esta para trazer a quem precisa ouvir? Como ficam as coisas? Eu pergunto para os irmãos: Deus olhando para a terra hoje, 2020, será que Deus, irmãos, está mais satisfeito ou mais insatisfeito com a humanidade em geral? Com a igreja em geral? Isso daí sem olhar para o Facebook, né, irmãos? Porque às vezes dá a impressão assim, que o céu olha para o Facebook assim e fala: ó, eu acho que vocês estão melhor, eu acho que vocês estão melhor do que o céu, viu? Porque, irmãos, é Deus na frente no Facebook, é um tal de copia-cola, passa para frente, que fala: meu Deus, se a vida real, se a nossa vida espiritual fosse 10% do que a gente vê ali, as mensagens faladas, as coisas postadas, as coisas seriam muito diferentes. Mas veja, irmãos, será que Deus hoje está mais satisfeito ou insatisfeito com a humanidade em geral? Alguém gostaria de se manifestar e dizer se Deus está mais satisfeito ou insatisfeito na sua opinião? Alguém dos irmãos presentes gostaria de falar? Insatisfeito? Sua opinião, Célia? O que os irmãos acham? Deus está mais satisfeito ou mais insatisfeito? Pecado está aí, não? Talvez isso. Alguém fala: o que será essa pandemia que nós estamos vivendo, não é, irmãos? É difícil falar o que é isto, não é? É difícil falar, mas uma coisa nós podemos falar com segurança: isto é um sinal, isto é um alerta, isto é um despertamento para nós. Isso nós podemos falar com segurança. Então, irmãos, se nós temos a percepção de que nós estamos mais entristecendo a Deus, nós estamos frios na oração, nós estamos frios na palavra, nós estamos frios na adoração fervorosa, estamos frios na comunhão uns com os outros, enfim, nós estamos deficientes em tantas coisas. Por que que nós estamos vendo tantas mensagens boas, tantas coisas boas, tantos elogios, tantos louvores, tantas palavras, e nós dificilmente estamos vendo alguém trazendo uma mensagem firme, uma mensagem séria, uma mensagem de peso? É dificilmente nós vermos alguém trazer isso daí, e quando traz, nós ficamos bicudos, nós ficamos desgostosos, nós não apreciamos, nós não queremos voltar, nós não elogiamos. Por quê? Porque nós queremos ouvir coisas diferentes. Mas o que este ouvido para fazer? Você vai falar a minha palavra. E o que nós precisamos, irmãos, de valorizar é isto. Olha, basta um fato na vida de Jeremias, basta um fato na minha vida e na sua vida hoje. Eu só preciso saber de uma coisa, irmãos: olha, o grande é o grande e nós que somos pequenos. Isso não importa, nós precisamos só saber uma coisa: Deus está comigo, eu estou no lugar que Deus me quer. Se eu estou onde o Senhor me quer, se eu estou ali e Deus está comigo, então eu tenho vitória garantida, então eu estou no melhor lugar que o planeta Terra pode me oferecer. Então eu sou vitorioso. Então basta um fato: nós estarmos na vontade
e na direção de Deus para a nossa vida. E aí, irmãos, veja bem, o Senhor chamou Jeremias, você será um mensageiro. E ele, irmãos, foi o mensageiro de Deus. E Deus estava extremamente insatisfeito com o povo de Israel na época que Jeremias profetizou. E uma das profecias que ele fez, Jeremias capítulo 38, versículo 17 e 18, a irmã Paula vai colocar aí para nós podermos ler. O Jeremias chegou para o rei e disse assim, está aí, está marcado no telão aí, está dizendo assim: então Jeremias disse a Zedequias, que era o rei, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e não escaparão das suas mãos. Qual a mensagem que o profeta Jeremias estava dando para o rei? Não lute, não resista, não batalhe, não faça outra coisa senão se render, senão se entregar para o rei da Babilônia. Essa era a mensagem. Se você se entregar para ele voluntariamente, você vai salvar a sua vida, você vai salvar a sua família, e você vai salvar o povo dessa cidade, e esta cidade está nas tuas mãos. Então, irmãos, imagina bem nós chegarmos para o presidente de algum lugar, para o prefeito, para o governador, para o dono da empresa, e dizer: feche as portas, e dizer: olha, pare de trabalhar, deixe o concorrente vencer, ou uma coisa parecida. Era isto que esse Jeremias estava falando. Ele chegou para o rei e disse: se entregue, mande os homens baixarem as armas. Então os generais, os oficiais, as pessoas do exército que ficaram sabendo da profecia de Jeremias, naturalmente o chamaram de traidor. Então olha bem a situação deste homem de Deus. Então nós falamos assim: que bênção, Deus me escolheu desde o ventre, me levantou para... E aí de repente chega um homem, fala para o rei, que era chefe do exército, chefe da polícia, de tudo, e diga: se entregue, se renda, entregue tudo para o inimigo, que esta vai ser o seu menor prejuízo. Então Jeremias foi chamado de traidor. Pegaram Jeremias e fizeram o quê? Lançaram Jeremias no poço, lançaram Jeremias no buraco, tinha lama, e o Jeremias ficou lá clamando, pedindo misericórdia a Deus. Depois, por instrumento de Deus, por alguém vai lá, tira Jeremias daquela situação. Quando Jeremias sai daquele buraco e ele vai falar a palavra de Deus novamente, o que ele fala? Jeremias capítulo 27, versículo 9 até o versículo 11. Então Jeremias traz uma outra palavra dizendo assim: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia e o servir,
eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Está vendo, irmãos? Mais uma vez aqui a palavra falando. Jeremias dizendo aqui agora, olha, irmãos, a patota toda que estava enfrentando Jeremias. Ele estava enfrentando todo o ministério. Ele estava enfrentando toda a cúpula. Está dizendo aqui, olha, os profetas, os adivinhos, os sonhadores, os agoureiros, os encantadores, todo mundo falando, olha, não será assim, não será assim, será melhor. E Jeremias, irmãos, só era uma voz que clama no deserto, dizendo, o cativeiro não é de 2 anos, o cativeiro é de 70 anos, a escravidão será de 70 anos. Se entreguem, deixe o adversário ganhar, se rendam a eles, que esta é a vitória. Então todo aquele povo, toda aquela região, todo aquele grupo de pessoas, e ele sozinho. Mas o que importava para Jeremias? Ele não era um homem imprudente, ele não era um homem despreparado, ele não era um homem infantil, ele era um homem maduro, ele era um homem adulto, que ele estava sozinho, mas não importava. Por quê, irmãos? Porque Deus estava com ele, porque a verdade estava com ele. Ele não foi um ignorante, ele não foi um neófito, ele não foi um homem com zelo sem entendimento, ele não foi um homem despreparado, ele não foi assim, ele não foi um homem ali, sabe, aquele ermitão, aquele santarrão, querendo dizer, olha, eu quero que a coisa seja do mesmo jeito. Não, ele estava falando a pura palavra de Deus. E é isso, irmãos, que Deus faz com quem Ele usa. É isso que Deus faz com o que Ele usa. Ele usa para colocar as mãos e expelir um demônio. Ele usa para colocar as mãos e conceder um dom espiritual. Ele usa para colocar as mãos e ministrar uma cura. Enfim, Ele usa para trazer um esclarecimento, mas Ele usa também para trazer a verdade. E às vezes nós queremos ser usados por Deus, irmãos, só naquela hora, sabe, boa, que traz lucro. Então nós começamos a pensar, será que nós queremos ser realmente instrumentos de Deus? Será que nós queremos ser realmente mensageiros de Deus? Será que nós queremos ser homens e mulheres de Deus? Ou nós vamos filtrar só aquilo que nos interessa? Ou nós vamos falar só aquilo que nos traz ganho? Por isso, irmãos, a raridade. Por isso o Senhor achou um homem, Jeremias, mas era um homem leal, um homem sincero, um homem temente a Deus. É chamado do profeta chorão, mas ele cumpriu o seu ministério de quase 50 anos e foi um campeão de Jeová. Aleluia. Então, irmão, você dobra o seu joelho, você ora, você lê Bíblia, você quer ser uma bênção na mão de Deus, mas você veja bem o que é ser usado por Deus. Por isso que nós estamos vendo tanta promiscuidade hoje, por isso que nós estamos vendo tanta gente boazinha, por isso que nós estamos vendo por aí tantos, olha o que ele fazia aqui, irmãos, né? Profetas, adivinhos, sonhadores, agoureiros, todo mundo querendo, olhando para o seu umbigo, querendo agradar a si mesmo, cujo Deus é o ventre. Paulo já disse a respeito de Timóteo: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, não seja uma pessoa neófita, não seja uma pessoa ignorante, não seja uma pessoa com zelo sem entendimento. Seja uma pessoa sábia em Deus, mas pode saber, quando Deus te usar, isso poderá te trazer dores, mas são dores dos céus, são dores que refletem. É isso que vale a pena na nossa vida. E aí, irmãos, Nabucodonosor, com certeza, ficou sabendo das profecias do Jeremias. E o povo jogava Jeremias no buraco,
Quando Jeremias ia falar com Zedequias, Jeremias falou, não está nesse texto aqui, mas ele falou: mas se eu falar, você vai me matar, rei. Não, eu prometo que eu não vou te matar. O povo queria matar Jeremias. Nabucodonosor estava sendo beneficiado pela profecia. Nabucodonosor, porque o Jeremias falava assim: se entregue para o Nabucodonosor, se entregue para ele, se entregue para ele. Então o Nabucodonosor falou: eu gosto desse camarada. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, que Jeremias não estava preocupado em agradar Nabucodonosor. Jeremias estava preocupado em agradar a Deus. Estava preocupado em agradar a Deus. Não era? Ele não estava preocupado em agradar ao rei. Se ele fosse agradar ao rei, ele agradaria o rei dele, e não o rei adversário. Então no capítulo 39, no versículo 11 e 12, o Nabucodonosor, que simpatizou com o Jeremias, disse assim: quando ele conquistou a cidade, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo... Então, o que o oficial de Nabucodonosor ia fazer? Toma Jeremias, cuida dele e não lhe faças nenhum mal. Faz-lhe como ele te disser. Está vendo, irmãos? Por quê? O Jeremias gostou, aliás, o Nabucodonosor gostou, porque mandou se entregar e falou: então cuida dele, faça como ele dizer. Então, irmãos, se uma pessoa de Deus chegar para você e dizer: olha, você precisa consertar nisso. Se você for um homem sábio, uma mulher sábia, pode até doer naquele momento, mas ame aquela pessoa, que fala aquilo que você quer ouvir, porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama, e a Bíblia fala: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Glória a Jesus. Então ele teve aquela simpatia. Toma cuidado dele e não faz nenhum mal para ele. O que ele falar, você faz. Houve aquela simpatia do Nabucodonosor, como nós dissemos, porque ele era favorecido. Só que tem uma coisa, irmãos: como ele estava querendo agradar a Deus, isso nós até ouvimos há uns dias atrás lá em Botucatu, o Jeremias, ele não estava preocupado, irmãos, com o seu bem-estar, com o seu lucro, com o seu ventre, com os seus sentimentos. Ele queria fazer a vontade de Deus. Era uma pessoa de Deus. Ele sofria, mas ele sofria aos pés do Senhor. Ele sofria fazendo a vontade de Deus, sofria fazendo aquilo que agradava a Deus. Então, quando apareceu para de ir morar no palácio, como nós dissemos, Daniel já estava lá, Ezequiel já estava lá, Jerusalém, irmãos, estava com os muros derrubados, com os palácios queimados, com o templo queimado, estava uma terra arrasada, pior do que um terremoto. Quem estava lá no finalzinho era o povo mais pobre, mais infeliz, o povo mais improdutivo, que o Nabucodonosor nem quis levar para a Babilônia. Eu não quero vocês na Babilônia. Então aquele último povo, o último que ficou na terra, mas o Jeremias, naquele lugar que estava arrasado, com aquele povo sem riqueza interior, sem riqueza exterior, Jeremias falou: eu vou continuar aqui, porque é aqui que Deus me quer. Eu vou continuar aqui, eu não vou para o palácio, eu não vou para a riqueza, eu vou continuar aqui para continuar fazendo a obra de Deus. Então, irmãos, não importa a hora que abre uma oportunidade, sabe? A gente vê na Bíblia, irmãos, pessoas que, sabe, às vezes está com uma igreja, pessoas que têm favorecimento. A gente vê no dia de hoje, pessoa que às vezes tem uma igreja de 20 crentes, aí daqui a pouco oferece para ele uma igreja de 200 crentes. Ele nem pensa, ele nem ora.
Ele nem medita, ele nem vai consultar a Deus, fala, não, eu vou na hora. Irmãos, às vezes nós somos mais felizes no lugar onde tem 10 crentes do que onde tem 100 crentes. Por quê? Porque é isto que o Senhor nos quer, é neste lugar que o Senhor nos quer, é isso que nós devemos de procurar. É isso que nós devemos de fazer, buscar a vontade de Deus. O Jeremias tinha toda a oportunidade e havia ganhado a simpatia do rei, mas ele preferiu ficar aonde Deus queria ele. E aí, irmãos, ele ficou na terra arrasada, ficou junto de um povo pobre, e aquele povo lá, desobediente, veio consultar Jeremias para ver o que ia acontecer com eles, que nem o rei quis eles. E no capítulo 42, irmãos, de Jeremias, no versículo 1, o povo que ficou na terra, já no finalzinho do ministério de Jeremias, consulta ele assim, Jeremias capítulo 42, versículo 1. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus, ore a Ele por nós, e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que devemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou declararei, não vos ocultarei nada. Então está aqui, irmãos, o restante do povo que ficou lá, está dizendo aqui, poucos, falaram: e agora? O que vai acontecer com a gente? Jeremias, ora a Deus e pergunta o que é para a gente fazer. Ora a Deus e pergunta o que é para nós fazermos, e o que o Senhor falar, nós vamos obedecer. Jeremias falou o que? Eu vou orar. Irmãos, nós precisamos aprender com estes homens. Alguém chega para nós, faz uma pergunta, uma coisa difícil, a gente já toma a decisão na hora. A melhor coisa que fazer é: vamos orar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar o conselho de Deus, vamos buscar orientação. E ele disse assim: eu vou orar e ver o que é que Deus vai falar. Em João, irmãos, não precisa de trazer, mas em João capítulo 3, versículo 34, o Senhor Jesus diz assim: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, não fala as suas palavras. João 3:34, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aí em Jeremias capítulo 42, nós reservamos aí, e o versículo 7, diz que quando Jeremias orou, depois que o povo perguntou a ele, o texto diz assim: e sucedeu que ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Irmãos, não veio no segundo, não veio no terceiro, não veio no quarto, não veio no nono. A resposta de Deus veio no 10º dia. E antes de vir a palavra, Jeremias ficou em silêncio. Ele só falou a palavra depois que Deus enviou a palavra para ele. E se Deus não tivesse enviado a palavra para ele, ele deveria de ficar em silêncio, porque ele não poderia falar a palavra dele, ele não poderia ter aquela vaidade de dizer: o que será de mim se eu agora não tiver uma resposta do povo? O que será da minha moral? Às vezes, irmãos, alguém chega para mim, alguém chega para você, conta um sonho, conta um problema, faz uma pergunta, e nós, irmãos, não temos a coragem de dizer:
Eu não sei. Deus não falou comigo. Deus não me respondeu. O que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não oro, vão pensar que eu não leio a Bíblia, vão pensar que eu não sou um homem de Deus, vão pensar que eu não sou uma mulher de Deus. Se eu falo, olha, eu não sei qual é essa resposta, eu não sei o que acontece. Então, irmãos, nós muitas vezes, para não passar por um dissabor, nós temos a ousadia de inventar alguma coisa para livrar a nossa reputação e dizer aquilo que Deus não nos mandou dizer. Mas está escrito aqui: aquele que é de Deus, fala a palavra de Deus. E Jeremias só falou a palavra de Deus depois que Deus enviou a palavra para ele. Se nós formos observar, irmãos, Eliseu, um grande homem de Deus, uma pessoa preparada por Deus, quando aquela mulher que ganhou um filho, a mulher falou, não me engane, aí o profeta orou, o Senhor deu um filho para ela, e depois o filho morreu. Aí a mulher foi procurar o profeta, eu falei para você não me enganar. Aí a mulher estava angustiada lá. O que o profeta Eliseu falou? Essa mulher está em aflição e Deus não me revelou aquilo que ela tem. Era um homem que sabia de tudo. O que os adversários conversavam lá na barraca, ele sabia o que estava acontecendo. Mas no momento em que Deus não revelou o que estava no coração daquela mulher, ele disse, Deus não me revelou. Nós, irmãos, temos uma palavra de Deus, nós devemos de falar a palavra de Deus. Quando nós, irmãos, não temos alguma coisa de Deus para falar, ore, ou pelo menos leia a Bíblia e fala, a Bíblia diz isso e Deus será conosco, porque pessoas de Deus, irmãos, eles falam a palavra de Deus. Pessoas de Deus, irmãos, eles ficam no silêncio de Deus. Mas nós vivemos na verdade de Deus, irmãos. Ele demorou aqui 10 dias, ele não falava, ele ia ficar em silêncio, e Deus não fala mais com Jeremias. Não importa, o que importa é falar a hora que Deus mandou falar, e nós precisamos estar em comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, estar lá no gabinete de Deus, no conselho de Deus, para sair de lá com uma palavra de Deus. Glória a Jesus. Ainda, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele começa a falar assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então o que ele ensinou para a igreja? Aquilo que ele recebeu do Senhor. E lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala, olha, eu não recebi mandamento sobre, se eu não me engano, sobre as moças, eu não me recordo direitinho agora, mas ele fala, eu não recebi o mandamento do Senhor nesse ponto aqui, mas eu vou dar um conselho que eu penso que é bom. Então ele foi honesto em dizer, olha, isso é o Senhor que disse, mas isso sou eu quem vou dizer. Então, irmãos, que coisa importante. Então era uma pessoa, irmãos, que sofria, que era autêntico, era uma pessoa que passava por angústias, por desprezo, era jogado na cova, era jogado no poço, corria risco de vida, era desprezado, mas ele sabia usar o silêncio de Deus, ele sabia fazer a palavra de Deus. Irmão, Deus precisa de hoje de homens e mulheres que aprendam com o profeta Jeremias. E aí, irmãos, veja bem, um homem de Deus, está aqui o livro do profeta Jeremias, e o povo ouviu a palavra dele, que ele falou só depois que veio. A gente fala assim, quando Deus fala, olha, aquela pessoa é respeitada porque Deus usa ela. Mas, irmãos, olha o que aconteceu com Jeremias. Quando Jeremias recebeu depois de 10 dias a palavra, Jeremias 43, 1 e 2 diz assim, tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara
Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entrareis no Egito para morar. Eles queriam ir para o Egito, irmãos, que eles estavam lá na terra, eles estavam lá em Jerusalém destruída, mas eles queriam ir para o Egito. Aí eles foram consultar Jeremias: Jeremias, consulta a Deus, o que o Senhor falou? Fique aqui na terra, porque eu darei graça, eu vou proteger vocês, eu não vou deixar ninguém fazer mal para vocês, fique aqui na terra. E eles disseram: é mentira. Por quê, irmãos? Porque eles foram consultar a Deus, mas eles só queriam que Deus carimbasse aquilo que eles já tinham decidido, porque eles estavam decididos de irem para o Egito. Então eles queriam que o profeta Jeremias só aliviasse a consciência deles e digam: vão para o Egito. Então, quando a palavra de Deus veio diferente daquilo que eles pensavam, porque eles queriam ir para o Egito e o Senhor mandou ficar lá na terra, eles disseram: é mentira. E eles foram para o Egito, irmãos. Irmãos, a nossa vitória não é chegar para Deus e dizer: Senhor, o que é para mim fazer? Mas eu já estou decidido naquilo que eu vou fazer. A nossa vitória, irmãos, é realmente chegar rendido aos pés do Senhor. É sinceramente perguntar a Deus. Irmãos, nós aprendemos hoje na escola dominical. Que pena quem perdeu a escola dominical hoje. Mas como é que eu vou entender a voz de Deus? Irmãos, é um processo. Não adianta a gente só envelhecer, a gente precisa amadurecer. Então eu preciso chegar na presença do Senhor, não como estes homens aqui, a hora que o profeta Jeremias falou: fiquem aqui, porque eu garanto que não fará mal nenhum para vocês. Eles não acreditaram e foram para o Egito. E quando, irmãos, eles foram para o Egito, que eles desobedeceram, e ainda arrastaram o profeta Jeremias com ele, porque o profeta Jeremias não queria ir, mas eles prenderam e levaram como um refém o profeta Jeremias. Lá eles começaram a fazer mais coisas erradas no Egito. Então o capítulo 44, versículo 16 e 17, o Senhor usou novamente o profeta Jeremias para o povo, porque as mulheres estavam oferecendo sacrifícios a outros deuses. Jeremias 44, 16: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor. Olha aí, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, quer dizer, você falou em nome do Senhor. Eles disseram, irmão, está escrito aí, olha: não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isso é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações ou ofertas derramadas, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E eles dizem: tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não corríamos perigo algum. Enquanto eles estavam lá, irmãos, desfrutando da terra que mana leite e mel, estava desfrutando de todas as riquezas que Deus estava dando, eles estavam oferecendo incenso à rainha do céu, e estavam achando que aquela fartura que eles tinham da terra que mana leite e mel não era de Jeová, era da rainha dos céus. E eles estavam dizendo: olha, quando nós oferecíamos sacrifícios para ela, nós iríamos bem, nós estávamos indo bem. Por causa disso o Senhor mandou todo aquele juízo, e eles não reconheceram o juízo de Deus. Irmãos, que coisa triste quando uma pessoa está sofrendo por causa de uma situação e não reconhece que o seu sofrimento vem por causa daquela situação. Que coisa triste! Que coisa triste
vemos uma pessoa que precisa de uma instrução bíblica, que precisa de aplicar aquele texto bíblico na sua vida, de repente, irmãos, ele chega num púlpito, de repente ele chega no WhatsApp, de repente ele chega no Facebook, de repente ele chega numa conversa e vai exortar outras pessoas a respeito daquele assunto. Ele vai exortar outras pessoas, ela vai exortar outras pessoas e não está se exortando. Então uma pessoa que precisava de ouvir um conselho, está dando aquele conselho, mas não aplica ele na sua vida. Então a pessoa conhece o conselho, então o que é? Só a misericórdia, só a graça. Só Deus pode fazer aquela pessoa cair em si, para ela não pensar em aplicar na vida dos outros, mas que o Senhor dê graça, que a palavra de Deus possa fazer efeito naquela vida, naquele coração, para ela ser sarada. Isso acontece ou não acontece, irmãos? Muito, irmãos, muito. A gente está vendo pessoas aí, irmão, meu Deus, a pessoa fazendo isso, e olha, parece que, irmãos, que coisa triste. E era o que estava acontecendo aqui. As pessoas recebiam chuva de Deus, sol de Deus, semente de Deus, terra fértil de Deus. Em vez de glorificar Deus, glorificava a rainha dos céus. Foram levados ao cativeiro. Nós éramos felizes. Ele diz assim: nós não te obedeceremos. É mentira o que você falou, Jeremias, não é de Deus, e nós não vamos te obedecer. Esses caminhos em que nós estávamos, e eles pereceram todos, irmãos, porque faltou o temor de Deus, porque faltou conhecimento. Então, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus só para si, é a coisa mais gloriosa que tem nesse planeta. Mas é guerra. Mas é guerra contra o pecado, é guerra contra as trevas, é sofrimento. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Então, para nós vivermos piamente, diz a palavra de Deus, todos aqueles que querem viver piamente padecerão. Então, para nós nos carregarmos, irmãos, como crentes, só nós estamos declarando uma guerra. E se Deus, irmão, me escolheu, te escolheu para ser um vaso dele, para ser um instrumento dele, pode saber, Deus te chamou para ser um sofredor, Deus te chamou para ser uma sofredora. Mas é o sofrimento melhor que tem, é o sofrimento que é para a glória de Deus, é o sofrimento que tem recompensa na eternidade, é o sofrimento que tem fruto, não é o sofrimento vão, não é o sofrimento inútil, não é o sofrimento que leva à condenação. Sabe, irmãos, ser um instrumento de Deus, ser um mensageiro de Deus, uma pessoa que fale a verdade, que fale a verdade. Então Jeremias estava lá, irmãos, fazendo assim. Depois a gente chega a ver que tem o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias porque ele sofria sofrer, sofria e viu o povo sofrer. Então, irmãos, eu quero te dizer, não desista não. Coloca aí, irmã Paula, Eclesiastes, o último versículo para a gente encerrar. Fica firme, irmão, fica firme. A gente sabe, a gente precisa vencer a ilusão deste mundo. Estamos numa batalha espiritual. Ainda que o pecador, porque elas diziam, a gente fazia coisas para a rainha dos céus e era bom, mas ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e parece que eles só prosperam, que o dia se lhe prolonguem. A Bíblia fala: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Onde estão os tementes a Deus aí, irmão? Aleluia, aleluia. Eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele.
precisamos de saber, irmãos. Então nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos inventar nada na direção de Deus. Mas nós não podemos deformar e nem silenciar. Nos aprimorar a cada dia na presença do Senhor nosso Deus. Sabe, irmão? Então, irmão, aquele glamour, sabe, aquele que só os louros assim, isso não é reino de Deus, irmão. Isso não é ser homem de Deus, isso não é mulher de Deus, irmãos. A pessoa que mais sofreu nesse planeta e o que continua sofrendo mais hoje é o próprio Deus. É a eternidade, aquilo que nós tanto almejamos. Aqui nós estamos no bom combate do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui. Que o Senhor Jesus Cristo possa me dar graça para a gente não ser ouvintes esquecidos e nem fazer igual o pato. O pato cai a chuva em cima dele, ele dá uma chacoalhada assim, a água vai toda embora. Mas que nós possamos ser enxertados, enriquecidos pela rica e gloriosa palavra de Deus. Amém, queridos irmãos, amém. Então vamos bater as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. O nosso ministério de louvor já pode ver. Glória a Deus. Guarde, irmão, guarde a palavra de Deus no seu coração. Vamos ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. Vamos ficar de pé um pouquinho. Glória a Deus, para nós louvarmos ao Senhor nosso Deus. Glória. Amém, igreja? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus na beleza da santidade dele, que só ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Adore ele de todos.
grande Deus, glória a Jesus, coisa linda, né, irmãos? Vamos para os avisos, irmãos, nessa noite, pedir para a irmã Paula colocar aí, por gentileza, os avisos. Então está aí, irmãos, domingo que vem é o segundo domingo do mês, nós teremos as para o chamado grupo especial. E depois, às 19h30, para os demais irmãos. Naturalmente, os irmãos estão livres para vir de manhã e ou à noite. É apenas uma sugestão, tá bom? Isso que nós estamos fazendo de dois horários. E nós teremos nesse dia de manhã e à noite a nossa campanha do quilo. Irmãos, capriche na campanha do quilo, para que a gente possa abençoar pessoas. Tá? Faça um esforço, participe com carinho da campanha do quilo. E a mesma coisa da oferta missionária. Graças a Deus a nossa oferta missionária durante esse período sem culto não caiu, mas aumentou para a glória de Deus. Continua assim, irmão. Traga uma oferta caprichada, ela não fica aqui na cidade, ela vai direto para o missionário. Pode ter certeza, irmãos, é seríssimo a missão Desafio, Brasil para Cristo. Dinheiro de missão é dinheiro de missão, tá? Então nós temos também a oração pelo Adalto, temos oração pela irmã Alice, oração pela irmã Lázara, oração pela irmã Elvira, oração pela irmã Maria de Lourdes, para que o Senhor dê vitória para essas pessoas, né? Além de outros pedidos que nós temos clamado ao Senhor em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora e depois nós vamos continuar mais um pouco ainda. Vamos apresentar então essas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus, invocamos o Teu nome mais uma vez e apresentamos agora, Senhor, essas pessoas. Abençoa ricamente, meu Deus, estes nomes citados. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Dá a Tua bênção, Senhor. E a Tua vitória para todo o Teu povo e para o Teu rebanho. Abençoa, Senhor, todos esses nomes citados na programação do trabalho. Glorifica, Senhor, o Teu nome e ajuda-nos pelo Teu favor. Abençoa, Senhor, na quinta-feira, que tem sido uma bênção, Senhor. O Senhor tem falado conosco, tem nos dado um trabalho de qualidade, de quantidade. Abençoa a quinta-feira o nosso culto, domingo pela manhã cedo, domingo à noite a ceia do Senhor. Abençoe a campanha do quilo, a oferta missionária. Guarda o Teu rebanho, os que estão debilitados, os que estão impossibilitados. Ajuda-se logo para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus. Nós reconhecemos ao Senhor, nós Te damos graças e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.